E na semana passada, o governo de Donald Trump sinalizou a possível ajuda a produtores rurais dos Estados Unidos, cujo valor monetário seria entre 12 e 14 bilhões de dólares. O objetivo é dar suporte aos agricultores que estão sendo afetados aí pelo tarifaço aplicado sobre a China. Só que 7 dias depois, praticamente, essa expectativa de ajuda já foi frustrada, porque a paralisação de servidores americanos está afetando todo o país e, claro, os produtores rurais também. Para entender o cenário direto dos Estados Unidos, nós vamos receber a Joana Colucci. Ela é professora em Economia Agrícola na Universidade de Purdue e está acompanhando tudo isso em loco. Então vai trazer aqui notícias fresquinhas, até porque a Jo tem raízes no jornalismo, então eu vou pedir para ela trazer um pouco de notícia, um pouco de análise. Obrigada pela participação, Joana, obrigada por ter topado conceder aqui um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. E eu queria começar então pedindo para você um panorama da situação, né, incluindo o próprio humor do produtor rural americano. Aí ajuda a gente a entender, por favor, até essa dimensão do momento para o agro americano, por gentileza. Obrigada de novo, bem-vinda. Olá, Mariana, eu que agradeço o espaço, é um prazer falar com você e também com a audiência do Hora H do Agro. Então, a gente está aqui no auge da colheita. Ao redor de 40% da soja dos Estados Unidos já foi colhida, em torno de 30% do milho também já foi colhido, e a gente tem cenários totalmente diferentes para as duas culturas. Quando a gente fala do milho, a gente está falando de uma safra recorde, uma safra de mais ou menos 427 milhões de toneladas. E esse volume é 13% maior do que o ano passado, baseado especialmente numa área que é 7% maior do ano passado, chegando quase a 40 milhões de hectares, e uma produtividade maior também do que o ano passado, ao redor de 10%. Então, no milho, a gente tem uma exportação super acelerada, num recorde histórico, ao redor de 70% acima do mesmo período do ano passado. Por que a exportação de milho está tão acelerada? Porque as exportações de soja estão estagnadas. Para a China, os Estados Unidos não fechou nenhuma venda nessa nova safra. A gente está falando de uma safra de soja estimada ao redor de 117 milhões de toneladas, ao redor de 1,5%, 2% menor do que o ano passado, porque a área diminuiu 7% em relação ao ano passado. A gente tem uma produtividade maior também que o ano passado, mas o grande problema, o grande gargalo, a preocupação que tem agora é com a China, né? Historicamente, ou a gente for ver a média dos últimos 5 anos, ao redor de 50% do total das exportações dos Estados Unidos vai para a China, que é mais ou menos 20% do total da produção de soja dos Estados Unidos. Mas nessa nova safra, nenhuma venda foi fechada. Então, o produtor está tentando tirar o milho do caminho, exportar o milho o quanto antes, para poder abrir espaço para estocar soja à espera de um acordo. Então, assim, por mais que haja essa expectativa de que o governo possa fazer esse pagamento para os produtores, eles estão aguardando isso, mas agora com o shutdown também complicou. O que eles querem, o que eles preferem é que haja um acordo com a China para que eles voltem a acessar o mercado chinês. Interessante isso, porque você traz esses números de safra, como você mencionou, exatamente para a gente também ter uma noção do andamento em que isso está acontecendo, né? O timing da safra, que faz muita diferença para a gente ter essa leitura. Queria entender como que a paralisação das exportações aí para a China, né, tem impactado, então, a situação dos produtores nos Estados Unidos, no sentido de olhar como
olhar para o Brasil como um inimigo, assim, né? Porque a gente tem visto essa insatisfação dos produtores. Como que se tem refletido isso, tanto no noticiário, mas, claro, na repercussão entre os próprios produtores, na academia, onde você atua, né? Como que tem sido esse tripé, avaliar esse tripé Estados Unidos, China e Brasil pela perspectiva dos produtores daí? Claro, é impossível desassociar, quando a gente fala em soja, Estados Unidos e China, não tem como não associar necessariamente o Brasil também. Então, enquanto os produtores não conseguiram fazer nenhuma venda para a China nesse ano por causa das tarifas, né, eles escutam notícia, eles acompanham o Brasil batendo recorde de exportações para a China. A gente sabe que de janeiro a outubro, o Brasil já exportou mais de 80 milhões de toneladas para a China, que é maior do que o valor do ano passado inteiro. Então, obviamente, essas notícias pipocam aqui, o produtor está de olho nisso, mas assim, mais do que isso, do que essa competição com o Brasil, porque os americanos já estão acostumados, pelo menos na soja, com essa competição. Eu acho que o que incomoda mais é a questão financeira, porque os produtores americanos, eles já vêm de 2 anos com dificuldades. Obviamente, tiveram muito bons resultados em termos de retorno financeiro em 2021, 2022 e parte do ano seguinte. Mas 2024 foi um ano negativo e 2025 também vai ser um ano negativo em termos de rentabilidade. Então, essa questão, o preço, e justamente por causa dos custos de produção, que estão muito altos, pelo preço da soja, né, que hoje em Chicago está ao redor de 10 dólares por bushel, e isso não cobre os custos de produção. Seria necessário uma soja em torno de 11 dólares a 12 dólares por bushel para cobrir os custos de produção. Mesmo no milho também, hoje o preço do milho está ao redor de 4 dólares por bushel, seria necessário no mínimo 5 dólares por bushel para cobrir os custos de produção. Então, o produtor americano já está operando com uma margem negativa, mesmo que fosse um cenário normal. E com o fato da China não estar comprando, isso dificulta ainda mais a situação. E também é a partir de agora, ou quando ele terminar de colher, que o produtor americano já vai começar a planejar a safra do ano que vem. Então, já está se falando numa possível redução da soja novamente. Lembrem que a soja reduziu 7% a área nos Estados Unidos esse ano, então já está se falando que pode haver uma nova redução no ano que vem, né, se não tiver esse acordo com a China. E isso acaba não sendo só um problema da soja, passa a ser um problema do milho também, porque em reduzindo a área da soja, o produtor vai destinar mais hectares para o milho. E aí vai ter mais milho no mercado, que já tem uma safra recorde esse ano, o que vai pressionar os preços, né? Então, assim, é uma equação no momento bem difícil de ser fechada. Obviamente, o produtor americano está ansioso. Quando a gente fala de mercado externo, a soja, que agora é o auge da colheita, ela está no menor ritmo de exportação dos últimos 20 anos. Então, é uma situação bem delicada e a gente, com conversa aqui com produtores, eu trabalho muito na área de extensão também, o que a gente tem ouvido deles é que eles querem um acordo com a China, né? Mais importante do que o pagamento em si, que obviamente vai ajudar, mas eles não querem uma solução temporária, eles querem uma solução que dê tranquilidade para eles continuarem plantando nos anos seguintes e não fiquem na dependência de uma ajuda do governo de novo. Sim, e essa tranquilidade é isso, né? É compra garantida, né? Compra garantida por parte do chinês traria essa tranquilidade. Então você traz, só para a gente recapitular aqui, né? Você traz que tem então um histórico já negativo vindo de 2024 com margens apertadas, tem a questão de China e agora a paralisação. Então são 3 coisas simultâneas. Queria que você trouxesse um pouquinho, até para a gente também entender pela perspectiva de uma cidadã, né, que mora. Queria entender um pouquinho como que tem sido essa questão da paralisação. É paralisação do que exatamente? A gente está falando que, por exemplo, os servidores do USDA
estão de braços cruzados? A gente está falando de uma... Porque esse pagamento que agora foi postergado, que o prazo... Isso é reflexo da paralisação que pega vários servidores, né? Então, queria que você também trouxesse um pouquinho desse detalhe, ou pelo menos dessas curiosidades do que está andando e do que não está andando, olhando, claro, pro lado agro da força, né? Claro, a paralisação ela afeta os serviços que não são essenciais. Então, obviamente, onde os trabalhadores estão em áreas que são essenciais, eles não param. Em outras áreas, quando a gente pensa no USDA, por exemplo, alguns números que eu passei para vocês aqui, eles são referentes a setembro, que foi a última divulgação dos números em relação ao tamanho de safra, em relação ao andamento da safra. Também, o último relatório que a gente teve foi dia 12 de setembro. O de outubro seria divulgado dia 9 de outubro, que foi ontem. Não foi divulgado. Então, esses números em relação à estimativa da safra, progresso da safra, a gente está aqui falando com números com base de setembro ou com números privados, né? E, obviamente, toda essa questão de pagamentos, novas normas ou regulamentos que precisam ser feitos, se eles não forem considerados essenciais, eles acabam sendo retardados para o momento que os servidores voltarem. Então, sobre os pagamentos, o que está se falando é que se o governo quiser realmente fazer os pagamentos, ele vai dar um jeito de fazer acontecer, com a paralisação ou sem. Mas o fato é que a gente está hoje no dia 10 de outubro e nada aconteceu. A safra está avançando, a gente está com um tempo bem seco aqui. Eu estou no estado de Indiana, que é no Corn Belt, né, no famoso cinturão de milho dos Estados Unidos. A gente teve várias semanas de tempo bem seco, a colheita da soja sendo colhida a um nível de umidade muito baixo, abaixo de 10%, algumas reclamações de quebra do grão, mas o produtor não tem muito o que fazer, ele tem que colher e dar um destino para essa soja. O que ele está encontrando até agora é tentar acelerar as vendas do milho para ele poder estocar a soja à espera desse acordo que eles esperam que aconteça o quanto antes. A gente sabe que vai ter reunião entre os presidentes da China e dos Estados Unidos agora no final do mês. Então, dessa reunião pode sair algum anúncio, né? Mas assim, o tempo está passando, a colheita está avançando e isso, obviamente, impacta todo o sistema, né? A gente está falando de armazéns, de transporte, enfim, toda a cadeia que gira ao redor do agronegócio aqui nos Estados Unidos. Pois é, até o final do mês tem muita colheita, né? Dá para fazer muita colheita em 20 dias aí. E aí a gente, enquanto brasileiros, a gente entende muito bem como que é esse calcanhar de Aquiles de logística, né? E colhe uma safra, tem que fazer a armazenagem dela, mas tem que vender logo porque vem a outra e preço. Então, a gente sabe muito bem navegar nesse terreno aqui enquanto o Brasil, né? E aí, para encerrar, eu queria te perguntar, Joana, o seguinte: a gente tem visto essa movimentação, e aí você traz muito bem, né? De não só o produtor pedir a paralisação, mas está olhando para a China. A China voltar a comprar é o foco. Agora, aqui no Brasil, a gente ouve muito o governo brasileiro sempre falando das estratégias de diversificar os clientes, né? Os compradores. Mas, de fato, quando a gente fala de soja, o Brasil continua dependendo de China, né? E outros produtos também. Mas, pelo menos, existe essa sinalização do governo de ampliar o leque de parceiros, de compradores. Existe esse diálogo por parte do governo de Donald Trump? Eles sinalizam algum tipo também de abertura, de ampliação de leque? Porque isso envolve diplomacia, né? Isso envolve diálogo, isso envolve toda uma postura aberta a dialogar, que a gente sabe que não é muito o feitio de Donald Trump, né? Então, assim, ele olha para outros mercados ou é meio que assim, ou China ou nada? Quando a gente fala de soja e milho, a gente tem que entender
muitas vezes a gente fala, o Brasil exportou mais de 80%, a gente tem uma grande dependência da China. Quando a gente fala aqui nos Estados Unidos que os americanos reduziram o percentual exportado para a China nos últimos anos, especialmente desde o primeiro round da guerra comercial, que foi em 2018, isso é criticado por alguns produtores, mas também tem o outro lado que diz: não, nós estamos usando o produto mais no mercado interno. E isso de fato aconteceu. Então, nos últimos anos, a gente vê os Estados Unidos usando volumes recordes para produção de biodiesel e para produção de etanol também. Então, obviamente, esse mercado que os Estados Unidos perde lá fora, especialmente na China, ou que tem perdido nos últimos anos, o que eles têm feito para compensar isso é aumentar o uso da soja e do milho no mercado interno, especialmente para produção de biocombustíveis, né? Com o SAF também se tem esse incentivo, obviamente nesse governo não se tem muito, se tem menos incentivo do que se tinha antes para essa questão de combustíveis renováveis, né? Mas o que a gente vê aqui é muito se falar dessa diversificação de mercados. Obviamente, se tiver que buscar novos mercados, alguns mercados no Sudeste Asiático também, né, como a própria Malásia, Indonésia, mas o que eles focam bastante é usar mais a soja e o milho no mercado interno, tanto para produção de biocombustíveis ou até para usos alternativos da soja. Uma discussão que se tem é para usos da soja não alimentícios, né, que seria para a base da indústria, né, para biopolímeros ou outro tipo de biofibras que a soja poderia ser usada. Então, assim, o que se quer é ter mercado para soja e para o milho, não importa se é para a China, para onde for, se é lá fora ou é aqui dentro. Quanto mais demanda tiver, é a maneira que eles vão ter para sustentar os preços, né? Então, acho que essa é a grande discussão aqui. Mas, obviamente, como você falou, é muito difícil de substituir um mercado do tamanho da China da noite para o dia. Por mais que talvez eles preferissem não depender da China, ainda tem essa dependência, como eu falei, nos últimos anos, em torno de 50% das exportações totais de soja dos Estados Unidos tiveram como destino a China.